Olá, meu nome é Akhenaton Alflen, sou acadêmico da oitava fase do curso de enfermagem na Universidade do Sul de Santa Catarina e presidente da Liga Acadêmica de Práticas de Enfermagem, que hoje vem trazer para vocês essa temática tão importante como é a amamentação, finalizando agora o mês de agosto, que traz a campanha do Agosto Dourado e tem esse objetivo no incentivo e a luta pelo conhecimento e pelas práticas da amamentação. A Liga traz para falar um pouco sobre isso a doutora Monique, professora na Universidade do Sul de Santa Catarina, é uma pessoa que tem uma bagagem importante e muito conhecimento para compartilhar com a gente. Agradeço à doutora pela disponibilidade e o interesse em vir compartilhar um pouco da sua experiência e complementar ainda mais o conhecimento que adquirimos durante a nossa graduação. A Liga, se adaptando às ações que vêm acontecendo por conta da pandemia do coronavírus, trará novas abordagens e estratégias para continuar a manter a proposta da Liga Acadêmica, que é compartilhar ainda mais conhecimento e complementar a nossa formação como acadêmicos de enfermagem. Para isso, criamos um canal aqui no YouTube e estaremos trazendo ainda mais novidades para vocês. Peço que fiquem atentos também ao Instagram da Liga, estaremos compartilhando logo mais novidades ainda sobre os eventos e as ações da UAP. Obrigado a todos e vamos aproveitar o conhecimento dessa aula. Boa tarde, meu nome é Sara, eu sou estudante da oitava fase do curso de enfermagem da Unisul da Pedra Branca e também sou a diretora de eventos da LAP. Eu passei aqui para desejar para vocês uma ótima palestra que vai ser ministrada pela nossa professora e doutora Monique Sena, onde ela vai estar compartilhando um pouquinho com a gente sobre os conhecimentos dela dos cuidados de enfermagem na amamentação. Passei também para informar para vocês sobre algumas regrinhas dessa palestra. Para a retirada do certificado, é necessário que vocês preencham a lista de presença. O link da lista de presença está disponível aqui na descrição do vídeo no YouTube e nós receberemos essa lista então até às 8 horas da noite. Então, logo após essa palestra acabar, vocês podem preencher a lista de presença. Durante a palestra, a professora Monique vai estar falando a palavra-chave e é necessário que vocês coloquem essa palavra-chave na hora de preencher a lista. Às 8 horas também nós estaremos ao vivo no YouTube com a professora Monique. Ela vai estar retirando as dúvidas por lá. Então, se durante essa palestra você tiver alguma dúvida, você pode nos encaminhar no chat do YouTube e a professora Monique vai estar respondendo você. O sorteio também será realizado nessa live. Nós iremos utilizar os comentários da publicação da palestra lá no Instagram da LAP. E um pré-requisito desse vencedor é que ele tenha se inscrito, e feito o registro na lista de presença que está disponível aqui na descrição do YouTube. É isso e no mais eu desejo para vocês uma ótima palestra e uma boa tarde. Olá a todos, eu me chamo Monique Sena Schlickmann, eu sou enfermeira, mestre e doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente eu trabalho na Unisul, na área de enfermagem pediátrica, e também sou professora substituta na UFSC, na disciplina de pediatria e obstetrícia. Eu trabalhei alguns anos no Hospital Infantil Joana de Guzmão como enfermeira em diferentes unidades, como ortopedia, psiquiatria, queimados, cuidados intermediários e críticos ao recém-nascido e ao lactente. E a maior parte do tempo que eu atuei lá, eu estive no berçário, e é por isso que hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco a minha experiência, pois dentre tantos excelentes profissionais, professores e pesquisadores na área, eu vou poder conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante e que faz a diferença, no crescimento e desenvolvimento das nossas crianças.
Bom, então para falar um pouquinho de hoje, eu vou trazer vou começar com um contexto um pouco diferente, tá? Do que é o habitual quando a gente fala de amamentação. Eu vou falar um pouco do processo de hospitalização de uma criança e como que a gente pode oferecer esse leite humano quando essa criança apresenta algum problema de saúde, como por exemplo a prematuridade. Também vou falar as formas com que a gente oferece esse leite, como a translactação, a técnica do copo e a sonda-dedo. E também vou falar das principais intercorrências relacionadas à mama, quando essa mulher tem algum problema, mesmo que seja transitório, pequeno ou de médio porte, e que vai estar interferindo um pouco nesse aleitamento materno de forma mais fisiológica e natural possível. Vou falar também um pouco sobre o desmame precoce e as políticas, campanhas e ações de apoio e incentivo ao aleitamento materno. Bom, para começar, eu vou resgatar só um pouco das principais vantagens e benefícios do leite materno, né? O porquê que ele é tão importante e por que a gente destaca sempre ele e promove, né, essas ações para que as mães se conscientizem e ofereçam esse leite materno durante os 6 primeiros meses de vida do bebê e de forma complementar até os 2 anos de saúde. Porque o leite humano ele é considerado um alimento natural e completamente adequado para o recém-nascido. Ele promove uma estratégia de vínculo, de proteção e de nutrição perfeitas para esse bebê. Ele pode prevenir a fome e a desnutrição, ele está sempre pronto e na temperatura certa, é bom para a fala e para a dentição desse bebê e principalmente para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Mas ele também traz benefícios para a mãe, né? Como a possibilidade de diminuir o sangramento da mãe no pós-parto, fazer o útero voltar ao normal mais rapidamente, constitui-se um método natural de planejamento familiar e também é capaz de diminuir a morte por causas evitáveis em crianças menores de 5 anos, principalmente nos países em desenvolvimento, né, como o Brasil. Mas dentre todas essas excelentes vantagens e benefícios, o que a gente faz enquanto profissional de saúde, enquanto enfermeiro, quando algum fator vai impedir que esse aleitamento materno seja ofertado de forma mais natural? O que eu posso fazer enquanto enfermeira para receber esse bebê que está com um problema no hospital, que ele não pode ser alimentado da forma mais natural possível, mas eu preciso oferecer esse bebê, esse leite para ele. E como que eu faço para depois que eu oferecer esse leite para ele, de uma forma transitória, eu migrar para esse aleitamento materno exclusivo, né? Então, é onde a gente vai falar um pouquinho do processo de hospitalização, né? Da minha vivência no hospital infantil, onde eu permeei na unidade de terapia intensiva neonatal e principalmente na unidade de internação neonatal, que é o berçário, onde nós temos as crianças, né, os bebês, os recém-nascidos de até 28 dias. Era muito comum nós recebermos bebês em diferentes situações e contextos. Bebês que vinham sozinhos, pois a mãe ainda estava internada na maternidade, que veio diretamente uma criança com mielomeningocele que chegou para mim e a mãe precisou ficar internada, um bebê com uma icterícia, enfim, diferentes contextos em que a criança apresentava algum problema pequeno, médio e de grande porte. E conforme esse contexto, é que eu tinha um desafio pela frente enquanto enfermeira. Como que eu vou buscar o procedimento mais efetivo para oferecer a dieta para esse recém-nascido? Pois eu preciso considerar esse contexto. A mãe se encontra internada junto com o bebê? A mãe está ausente porque está internada? Essa mãe está ausente porque ela precisou de uma consulta com o médico após uma cesárea, ela vai retornar dentro de 4 horas ou ela vai demorar 4 dias para voltar? Então, eu preciso observar esse contexto e ver a melhor maneira de oferecer esse leite humano para esse bebê que está hospitalizado, tá? Outros pontos que eu também devo observar. Os aspectos que vão dificultar a sucção desse bebê no seio materno, como, por exemplo, bebês que ficaram longo tempo internados na UTI neonatal. Aí ele chegou para mim no berçário, esse bebê ficou 3 dias internado, ele é um prematuro extremo, ele ficou na UTI neonatal por 3 semanas e agora ele chega no berçário para mim. O que eu vou fazer? Eu preciso avaliar esse bebê. A mãe que está no estresse materno, porque ela está
com tantos dias ou tantas semanas com o bebê internado. Como que está essa formação desse processo, esse estabelecimento do processo de amamentação? Como que é o meu contexto? Como que é a minha instituição? Ela apresenta rotinas sistematizadas que vão incentivar esse aleitamento materno? Eu tenho um local adequado para as mães descansarem? Pois numa UTI neonatal, as mães não ficam internadas junto com o bebê. Uma mãe que mora longe, em outro município, ela pode ficar na casa de apoio, se tiver vagas. Uma mãe que reside aqui em Florianópolis, que é onde nós encontramos o hospital infantil, onde eu tive essa minha experiência, ela pode ir para casa descansar, mas ela vai voltar, dependendo do horário dela, do contexto dela, 7, 8 horas da manhã, e ela vai ficar o dia inteiro aonde? Ela tem um local adequado? Ou então essa mãe está no berçário, porque no berçário elas podiam ficar internadas, né? A gente tinha o local próprio para a mãe. Essa mãe, ela precisa se ausentar para cuidar dos filhos? Ela vai estar ali 24 horas? E um outro ponto que é muito importante, eu preciso observar as condições clínicas do meu bebê. Como que esse RN se apresenta? É um bebê que vai saber sugar? É um bebê maduro para isso? É um bebê que está com problema grave de saúde? Algum problema que acometa a face, o crânio? Então, eu preciso observar diferentes contextos aonde eu vou observar como oferecer esse leite materno. O que que acontece na maioria das vezes? O bebê, dependendo do seu contexto, e isso era muito comum, nós precisamos ofertar, realizar a passagem de uma sonda gástrica, que é exatamente essa que eu mostro na foto. Geralmente era uma sonda gástrica curta, né, que a gente passava no bebê, porque muitas vezes esse bebê não sabia sugar. A mãe estava ali, tinha uma boa produção de leite, mas o bebê era prematuro. E depois de eu passar essa sonda, como que eu faço a transição para o seio materno? Né? Então, são diferentes contextos em que eu sempre vou observar a maturidade desse bebê e o peso desse RN, tá? Principalmente nos casos da prematuridade, em que esse bebê veio muito cedo ao mundo. Tem uns que são prematuros extremos, tem uns que são prematuros de poucos dias, poucas semanas, né? Pois amamentar um bebê prematuro hospitalizado é um grande desafio devido à imaturidade fisiológica e neurológica que ele apresenta, tá? Pois ele vai ter uma grande dificuldade, dependendo do caso, de coordenação, de sucção, deglutição e respiração. E o que que eu preciso considerar quando eu tenho esse bebê prematuro e ele está utilizando essa sonda gástrica, que é muito comum, tá? Eu preciso observar como que eu vou oferecer esse leite materno para ele, pois eu preciso auxiliá-lo nessa transição da sonda para o seio materno. Eu trago essa foto é uma foto de 2016 da minha filha, aonde eu, quando ingressei, só trazendo um pouquinho do aspecto pessoal, explicando para vocês, quando eu ingressei no hospital infantil, em 2016, eu estava grávida. Então, eu trabalhei alguns meses em 2 unidades, e eu ganhei a minha filha prematura, de 33 semanas e 5 dias, e da noite para o dia eu passei de profissional de saúde, enfermeira, para paciente, para mãe de paciente. Então, foi muito difícil observar isso do outro ponto, do outro aspecto. Agora eu sou mãe de um bebê internado, né? O que que eu faço? Como que eu vou agir? Porque tenho vários desafios ali na frente. Meu bebê vai ficar bem? Além de toda a expectativa que você tem quando você gera uma criança, né? Falando agora um pouco do contexto da mãe, toda aquela expectativa de como vai ser o meu parto, de como que eu vou cuidar desse bebê depois que ele for para casa, é um grande susto quando esse bebê nasce antes da hora e ele tem algum problema de saúde, ou ele enfrenta algum grande desafio, nem que seja ganhar peso, que para a gente, enquanto mãe de um prematuro, é muito difícil, porque é todo dia contar 5 gramas, 10 gramas e achar o máximo quando o bebê ganhou isso, porque ele deu um pequeno passo à frente. Então, estar do outro lado foi muito interessante, porque quando eu voltei da minha licença maternidade, eu solicitei para trabalhar no berçário, porque eu queria fazer aquilo que fizeram comigo, do aspecto positivo. E também fazer aquilo, não fazer as coisas, as ações que eu julguei que não eram positivas, né, que foram negativas. E foi muito gostoso, muito gratificante, pois no meio de uma situação tão diferente, tão estressante para a mãe e para o bebê, era gostoso poder modificar um pouquinho, né, e tentar contribuir e tornar esse ambiente mais agradável e todo esse processo um pouco mais leve.
Bom, associado à prematuridade, né, nós temos os problemas relacionados à amamentação que vão gerar, então, nessa mãe, sentimentos de incapacidade e estresse emocional, que também vão influenciar na maneira como a gente vai oferecer esse leite materno, porque na grande maioria das vezes, esse estresse pode diminuir a lactação. Ele muitas vezes, quando você tem um bebê prematuro, vai acarretar numa ausência do contato precoce entre mãe e filho, pois esse bebê é prematuro, ele nasceu antes da hora no centro obstétrico, e ele precisa ir para UTI, ele precisa de atendimento. Então, a mãe leva algumas horas para conhecer o seu filho e estabelecer esse vínculo. Onde a gente tem o início tardio do aleitamento materno. Essa também é uma foto da minha filha com 22 dias de vida e eu acho ela muito interessante porque mostra o grande estresse emocional que é ter um bebê. Eu lembro muito que eu olhava para as perninhas dela e dizia, meu Deus, eu queria aquele bebê que eu sempre sonhei, aquele bebê que passava aquela imagem de estar um bebê saudável, gordinho, sugando no seio. Era um estresse muito grande amamentar a minha filha e depois eu vi isso com as mães, porque um bebê prematuro ele quer dormir só, é muito difícil ele acordar para mamar. Eu passei por dias e situações muito constrangedoras no fato assim de eu ter que no meio da madrugada, um bebê que amamentava, precisava mamar a cada 1h30 para ganhar peso, e a cada 1h30 eu tinha que ligar o ar-condicionado, acender todas as luzes, tirar a roupa dela, apertar a costela dela, porque ela precisava acordar e ela não acordava de jeito nenhum. Então, quando eu estava do outro lado, com as mães no berçário, com as mães na UTI, né, eu falava, calma, mãe, tudo vai dar certo. Eu tentava tranquilizá-las, dizendo sempre, esse momento vai passar. É um momento transitório, a gente vai conseguir o sucesso que você tanto quer, que é ganhar alta, porque o seu bebê está com peso e está amamentando bem no seu seio. E que não vai passar por esse estresse todo. Tá? Então, é um momento de transitório onde a grande maioria das vezes a gente tem sucesso e vai passar. Então, depois que eu falei um pouquinho da prematuridade, dos fatores que possivelmente possam estar interferindo esse aleitamento materno, eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente oferta esse leite humano para as crianças. É através da translactação, da técnica do copo e da sonda dedo. A primeira que a gente utiliza muito é a translactação, onde a mãe ordenha esse leite e ele é colocado no recipiente. Na grande maioria das vezes ele é colocado numa seringa, exatamente como está nessa foto, tá? Essa seringa, então, a ponta da sonda, geralmente é uma sonda gástrica longa, ela é conectada nessa seringa, e a ponta mais distal, aquela que tem os furinhos, eu conecto no seio da mãe, a pontinha bem próxima à auréola da mãe. E eu vou conectar, né, de uma forma que eu coloque o micropóreo, o esparadrapo, faça uma fixação. O esparadrapo ele é muito grosso, a gente só colocava assim em casos extremos quando não tinha. De uma maneira que o bebê não encoste a boca nesse micropóreo, tá? E eu deixava sempre bem próximo do bico do seio, porque quando o bebê for sugar a auréola, o bico do seio, ele também vai estar sugando a sonda. Então esse bebê vai receber o leite do seio materno e também da seringa, tá? Por que essa forma ela é interessante? Porque ela propicia um estímulo precoce à sucção desse bebê. Ele vai aprender a sugar, juntamente com um complemento do leite. Então, isso é muito vantajoso para as mulheres que têm uma baixa produção, ou quando o bebê está aprendendo a sugar e ele não tem uma sucção tão ineficaz, ele está nesse processo de aprendizagem. Porque ele vai desfrutar de todas as vantagens que o leite materno vai lhe proporcionar, né? E esse método, ele auxilia muito na transição da alimentação da sonda gástrica para o seio materno. O que acontece muito com os prematuros, tá? A mãe, durante o dia, amamenta esse bebê. Então, ela está o dia inteiro, vamos pensar numa UTI neonatal, tá? A mãe está o dia inteiro lá, ela entra no horário agendado, marcado, né, com a equipe, tá na hora de dar de mamar pro meu bebê. Eu vou lá, eu dou de mamar e saio. Só que na grande maioria das vezes, a mãe se ausenta no período da noite para tomar um banho, para dormir, para descansar no motel neonatal. O que acontece? Eu preciso ofertar o leite para esse bebê. Então, o profissional de saúde vai lá e passa uma sonda. Mas durante o dia, o bebê vai sugar no seio. Então, eu não vou precisar passando essa sonda todos os dias e possivelmente machucando a narina desse bebê. Eu posso deixar a sondinha ali
e ensinar esse bebê a mamar no peito. Por isso que é tão vantajoso e tão utilizada a translactação, porque ela vai contribuir para o aumento da produção de leite com a mãe com uma baixa produção láctea, né, e com essa descida do leite. O bebê, então, ao sugar no leite materno, vai receber, como eu já falei, o leite tanto do recipiente como da sonda, tá? Tanto do recipiente como da mama. É uma técnica, né, uma prática que envolve os mecanismos fisiológicos, porque o bebê está estimulando essa sucção, essa deglutição, ele vai aprender as pausas respiratórias e vai auxiliar, então, nessa transição da alimentação por sonda para o seio materno. E uma parte que eu acho muito interessante é que ele envolve a participação da mãe. Tá? Essa mãe, a gente não pode esquecer que ela precisa ser orientada, supervisionada, estimulada na realização dessa prática, tá? E ela acontece em momentos que eu tenho a mãe ali comigo, sempre presente, tá? Porque ela vai estar, às vezes, se ausentando por algumas horas, mas ela vai voltar. Então, esse bebê está aprendendo a mamar. Caso ela precise se ausentar, eu deixo a sonda ali por um período mais longo, né? Porque eu sei que eu vou estar ofertando esse leite e não vou precisar estar passando novamente a sonda. É importante lembrar que, independente do método, é muito importante, principalmente na translactação, que a gente acolha essa mãe nos medos e nas ansiedades que ela tem. Porque é muito comum que elas apresentem uma certa insegurança, né, por ter um filho hospitalizado e também por estar estabelecendo a amamentação. Esse processo em si já é cansativo, já é permeado de diferentes sentimentos, expectativas e nem sempre são sentimentos positivos. Às vezes trazem muito medo, porque a mãe não sabe muitas vezes como cuidar do bebê, é o primeiro bebê, e mesmo que seja o segundo ou terceiro, toda mãe fala que é diferente cada gestação. Então é muito importante que o profissional de saúde esteja sempre presente em todos os horários e tire todas as dúvidas possíveis da mãe. Tá? A sonda dedo, eu também gostava muito e a gente usa bastante no hospital infantil, né? Do inglês figure feeding, né? Ele vai favorecer também a transição da alimentação gástrica por via oral na ausência da mãe. Então, vamos imaginar então uma outra situação. Essa mãe está internada ali comigo. O bebê está sugando bem no seio, tá? Ele está aprendendo, está quase no finalzinho, assim, de mamar sozinho, sem nenhum auxílio, sem a gente estar por perto, porque ele já faz as pausas, mas a mãe precisou se ausentar. Ela precisou ir na maternidade, porque ela teve uma parte cesárea, e ela está com muita dor no local. Eu observei, isso acontecia muito, eu observava ferida operatória, eu, às vezes fazia um curativo ou outro, mas eu, às vezes precisava encaminhá-la à maternidade. Então, o que eu faço? Eu não vou passar a sonda nesse bebê, porque a mãe às vezes está voltando, é questão de horas, questão do tempo dela no atendimento. Então, o que eu faço? Eu conecto a pontinha da sonda no meu dedo, tá? E eu coloco uma luva e coloco esse dedinho na boquinha do bebê. Então, ele vai estar sugando o meu dedo como se fosse o bico do seio materno. Claro, é mais grossinho, mas vai se assemelhar para ele. E ele vai estar recebendo o leite do recipiente. Geralmente, a gente pega uma seringa maior, uma seringa de 20 ml, e a gente coloca a quantidade, né? Isso também é utilizado quando o bebê está impossibilitado de receber a dieta no seio materno, ou também por ser um complemento da dieta via oral. Quando que acontece isso? Quando, por exemplo, o bebê está aprendendo a mamar, são os primeiros dias. O bebê, por exemplo, assim, nasceu bem, ficou 2 dias em casa, apresentou icterícia, volta. Então, ele estava estabelecendo naturalmente aquele processo de amamentação, mas não apresenta um problema de saúde grave. É um problema transitório de fácil resolução, na maioria das vezes. Então, o que eu faço? Eu deixo esse bebê mamar por 10 minutos e eu dou um complemento de mais 10 ml na sonda dedo. Porque esse bebê, ele está aprendendo a fazer a pausa respiratória, ele está aprendendo a deglutir da maneira mais apropriada. Então, eu não vou passar uma sonda, eu vou oferecer na sonda dedo. Tá? Isso também é muito utilizado. Qual que é a vantagem desse tipo de
de prática, né? Ele vai fazer com que o RN exercite a sucção, porque ele está sugando o meu dedo, e os parâmetros orais para o seu desenvolvimento eficiente. Ele vai estabelecer, então, o ritmo e coordenação da sucção, tá? E ele vai, então, eu posso controlar muito bem essas pausas induzidas para a respiração, porque com o auxílio da gravidade, eu vou levantar ou vou abaixar a minha seringa, exatamente como está ali na foto, tá? Se eu quero que o leite desça mais rápido, eu vejo que esse bebê está mamando bem, eu vou elevar um pouquinho a minha seringa. Se eu vejo que ele está se atrapalhando, que ele possa se engasgar, eu vou abaixar um pouquinho a minha seringa e ele não vai receber tanto leite. Então, eu vou auxiliar nesse aprendizado do bebê. E ele também é de fácil transição para o aleitamento materno no seio. A técnica do copo também é muito utilizada, tá? Porque ela vai permitir que o bebê regule a lambida tragada desse leite. Ele consegue, então, controlar mais facilmente a respiração e a deglutição e requer pouca energia. O que é que eu quero destacar com essa técnica, tá? É preciso que o bebê já tenha uma maturidade, tá? Fisiológica e de coordenação para receber esse leite. Então, é o bebê que, na maioria das vezes, já faz as pausas respiratórias, já faz a deglutição de forma eficaz, tá? Qual que é a vantagem? Uma menor incidência dos episódios de queda de saturação durante a oferta do leite. O que ela apresenta de desvantagem aí que o profissional tem que estar atento? Ela tem um aumento do risco de broncoaspiração, tá? Porque eu preciso ter um profissional um pouco mais treinado para oferecer esse leite em pequenas quantidades e que possa avaliar esse bebê se ele realmente pode estar recebendo o leite materno por essa prática. Qual é a outra desvantagem? Uma diminuição da estimulação dos músculos envolvidos na sucção, porque esse bebê não vai estar sugando, ele vai estar lambendo, tragando esse leite, né, aos pouquinhos. E, em alguns casos, o escape e o desperdício de leite. Quando que isso é ruim? Quando uma mãe precisa se ausentar, às vezes, por 2 dias, porque ela precisa ir para casa, trocar de roupa e ver os outros 2 filhos que estão internados. Então, ela deixa aquele leite armazenado no banco de leite. E eu não posso desperdiçar, porque muitas vezes a mãe não tem uma produção tão boa, tem uma produção média, né, de leite. Então, eu preciso ter esse controle. Então, eu falei aqui de 3 práticas, tá? Que são as mais corriqueiras, que a gente utiliza no hospital infantil para ofertar esse leite, mas eu gostaria muito de destacar que qualquer que seja o procedimento realizado, indicado para alimentar esse recém-nascido, a gente não pode se esquecer que ele deve ser cientificamente aceito e ele deve ser realizado da forma mais humanizada possível, de forma a acolher tanto a mãe quanto esse bebê. Qual é o outro ponto que eu gostaria de destacar? Independente da forma de transição que eu faça, né, da sonda gástrica para o aleitamento materno, né, para o aleitamento nesse seio materno, eu preciso de uma atuação integrada para ter sucesso. Por quê? É muito importante que toda a equipe médica, equipe de enfermagem, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social falem a mesma língua. É muito importante que nós tenhamos uma integração muito grande entre os profissionais. Por quê? Imagina, nós já temos diferentes categorias profissionais que são formados por diferentes universidades, em diferentes turnos, porque ninguém fica 24 horas no hospital durante uma semana seguida, a gente tem turnos diferenciados. Imagina se cada um for falar uma coisa. Eu falo isso também porque eu já fui paciente, então eu conseguia perceber quando a enfermeira da manhã falava diferente da enfermeira da tarde e vinha a enfermeira da noite e falava outra coisa completamente diferente. Então, assim, isso dá uma confusão e traz mais ainda insegurança para essa mãe, tá? Então, é importante que todos façam a mesma coisa. E uma experiência que eu tive, que foi muito interessante, é quando nós realizávamos o planejamento do cuidado de forma integrada e multiprofissional. Era muito comum no berçário que nós passássemos o plantão, né, passássemos a visita na presença de todos os profissionais, médico, residente da medicina, enfermeiro, fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social. Nós esperávamos uns aos outros, tá? E o técnico de enfermagem, para a gente poder conversar, cada um dava o seu ponto de vista e a gente junto decidiu o que fazer.
Então era muito legal porque ninguém ficava falando coisa que não sabia, estava todo mundo junto na hora de decidir. Então, quando eu passava o plantão, eu estava de manhã, participei da visita. Quando eu passava o plantão para minha enfermeira ou para minha equipe da tarde, tá? Eu já falava, ó, com a mãe fulana de tal, RN fulano de tal, nós vamos fazer isso, isso e aquilo. Foi decidido fazer tal coisa, pois ele apresentou tal parâmetro. Cada profissional dava o seu ponto de vista e juntos nós decidimos as ações a serem realizadas para estabelecer o sucesso do aleitamento materno e, claro, para todo o planejamento do cuidado daquela criança. Então eu falei um pouquinho, né, dos problemas, os possíveis problemas, é só um recorte, né, desse processo de hospitalização da criança. A gente tem diferentes intercorrências clínicas que podem acarretar, né, com a hospitalização do RN, do lactente. Eu vou falar um pouquinho agora do outro lado, quando acontecem problemas relacionados com as mamas dessa mãe, né, e que por algum motivo, algum tempo, ela vai estar impossibilitada ou vai dificultar o aleitamento materno. Esses problemas acontecem principalmente, né, nos primeiros dias após o parto, de 15 a 20 dias, onde esse processo está se estabilizando, e são decorrentes, então, desse processo de amamentação e, principalmente, decorrentes do ritmo da mamada, que ainda está instável. A mãe também está se estabilizando entre a rotina da casa dela, rotina dos cuidados do bebê e cuidados com ela. Então, é um processo de estabilização que precisa ser supervisionado, orientado e muitas vezes acompanhado para que se possa fornecer as principais informações. Lembrando que, na grande maioria das vezes, esses problemas eles são solucionados com medidas simples. Por isso que, enquanto profissional, que eu tenho essa mãe internada comigo, porque o bebê está hospitalizado, eu vou estar observando isso e vou estar passando as melhores informações para solucionar esses problemas. O primeiro que eu via muito acontecer e que é muito comum é o engurgitamento mamário, tá? Que é o congestionamento venoso e linfático da mama e da estase láctea, tá? Ele é muito comum entre o terceiro e o oitavo dia de puerpério, vai variar um pouco, e ele ocorre devido à pressão exercida pelo leite. Ele pode desaparecer, né, entre 24 a 48 horas após o seu início, e as principais causas são o esvaziamento incompleto ou inadequado da glândula mamária, né, por diferentes causas, mas a grande maioria das vezes a gente via pela sucção deficiente, que é quando esse bebê ainda está aprendendo a mamar, então a mãe não consegue fazer o esvaziamento completo, aquele leite fica ali, ou quando há um desequilíbrio entre a produção e a ejeção de leite. Como que essa mama vai se apresentar, né? Na grande maioria das vezes, elas estão muito aumentadas de tamanho, elas estão em tensão máxima, estão túrgidas, dolorosas, quentes, a rede de Haller está muito visível e saliente, né, com engurgitamento venoso, e em alguns casos a mãe pode apresentar, então, um mal-estar, cefaleia, de média, moderada, né, intensidade e alguns calafrios. Nós temos alguns fatores predisponentes relacionados tanto à mãe e ao bebê que também são interessantes de a gente observar caso essa mãe esteja internada com a gente, para a gente já ficar de olho e poder orientar essa mãe para não chegar nesse caso de um engurgitamento mamário. É quando esse leite residual após a mamada, né, quando ocorre esse leite que fica ali no seio, ou quando não há um esvaziamento completo das mamas, quando essa mãe está apresentando dor ao amamentar, quando ela está muito abalada emocionalmente, o que é muito comum, por exemplo, no processo de hospitalização, quando o espaçamento entre as mamadas ele é muito grande. Essa mãe precisou se ausentar para ir na maternidade, para consultar ou para ir para casa. Ela teve um espaçamento muito grande, ela ficou muito tempo no trajeto e ela não conseguiu esvaziar esse peito. Quando há uma alteração no ritmo das mamadas, esse bebê foi para a cirurgia, voltou para a unidade, precisou ficar na UTI, então o ritmo da mamada mudou. E quando há um trauma mamilar. Quais que são os fatores predisponentes relacionados ao bebê? Quando não tem uma pega adequada, quando esse bebê, né, a gente não observa, não está muito atento se esse bebê está sugando adequadamente, ele é muito prematuro, ou é um RN doente, né, um recém-nascido que tem algum problema de saúde grave e que vai estar dificultando todos esses aspectos do estabelecimento de uma amamentação efetiva para eu esvaziar essa mama. O que é importante de que eu observe, sempre procure orientar as mães para ficarem atentas, tá?
Uma coisa que eu gosto de lembrar antes de falar, gosto de falar antes de entrar para esse assunto da pega adequada, né, pega correta, é que a mãe sempre tem que ser orientada, independente do tempo que ela vai ficar internada, independente do tempo que ela já está comigo no hospital, tá? Por quê? Não é porque eu orientei a técnica adequada para ela no primeiro dia que no segundo eu vou deixar para lá. Eu preciso sempre orientar essa mãe e sempre supervisionar. Não porque eu quero pescar alguma coisa que está errada, porque eu quero ajudá-la, porque eu quero tirar as dúvidas dela. Então, era muito comum no hospital infantil que a gente sempre fazia assim: mãe, quando for dar de mamar, me chama. Ah, mas eu já sei, não, mãe, só me chama. Eu gosto de estar pertinho para te ajudar. Deixá-la segura. Eu não estou te supervisionando para te dizer o que está de errado, é para te ajudar. Então, o que eu sempre gostava de falar para elas? Mãe, observa se o bebê está com a boquinha bem aberta, aquela boquinha de peixe. Observa se o nariz não está encostando no seio, porque a gente vai estar vendo que esse bebê vai estar respirando livremente, adequadamente, ele não vai estar com o nariz coberto. Vamos observar se a bochecha se enche quando o bebê suga o leite, se os lábios estão bem virados para fora. Sempre colocar o bebê e a mãe, uma com a barriga voltada para a outra, né? A barriga do bebê e da mãe, o tronco tem que estar virado, barriguinha encostada. Se o queixo do bebê encosta no seio. E se esse bebê está pegando não só o bico do peito da mãe, está pegando também a auréola, tá? São sinais que eu gosto sempre de relembrar. E ao final eu falo, mãe, quando tu fica na dúvida se a amamentação foi bem, se está tudo certo, ela às vezes me pergunta, mas eu estou fazendo isso tudo, mas eu não sei se está certo. Aí eu falo para ela, mãe, alguns sinais vão te dizer se esse bebê está mamando bem. É quando essas sucções são lentas, profundas. Eu consigo muitas vezes observar todo esse processo de sucção, deglutição e respiração. Muitas vezes eu consigo escutar esse bebê engolindo e na grande maioria das vezes o que o bebê faz? Quando ele está satisfeito, ele mesmo larga o peito sozinho. Então são sinais e sintomas que eu consigo dizer para essa mãe, é isso que vai te dizer se o bebê está mamando bem e aí você pode ficar mais tranquila. Quais são os cuidados de enfermagem que eu devo ter se eu observar esse engurgitamento mamário, tá? Então, primeiramente, como eu já falei, orientar sempre o bom posicionamento da mãe e do bebê, adequado e confortável para os dois, tá? O segundo, estabelecer uma adequada sucção do bebê e esvaziamento dessas mamas. É importante que essas mamas sejam esvaziadas, tá? Aumentar a frequência das mamadas. Aumentar essa mamada nas duas mamas. Usar sempre o sutiã confortável e adequado para manter as mamas firmes. Orientar uma amamentação sobre livre demanda, esvaziar o peito após a mamada, de preferência manual, porque tem muita mãe que o bebê suga durante 10 minutos, ela tem muito leite, então ela tem que esvaziar toda essa mama. Contraindicar o uso de protetor de mamilo, de mamadeira e de chupeta. Mãe e bebê, como já falei, deve estar em posição confortável. E, claro, sempre fortalecer a confiança materna, proporcionar um ambiente tranquilo e favorecer esse ambiente da amamentação. Então, como eu falei, é um processo que vai se estabelecer, em que eu preciso acompanhar e observar diferentes fatores para poder orientar adequadamente essa mãe. Qual que é o outro problema com as mamas que a gente encontra bastante, que é bem comum? O trauma mamilar, tá? Que é uma intercorrência muito frequente, onde a causa principal é a pega incorreta do bebê, tá? O que ocorre? Uma ruptura do tecido epitelial que recobre esse mamilo. Geralmente, na classificação, né, eles são agrupados em um só e são denominados de fissura ou rachadura. Eu tenho outros, né, escoriação, erosão, dilaceração e vesícula, mas geralmente a gente chama de fissura ou rachadura. E o que acontece? Essa fissura ou rachadura, ela pode acometer qualquer área em diferentes locais do mamilo e da auréola. Quando acontece isso, geralmente as mães ficam muito ansiosas. A primeira coisa que elas falam, isso aconteceu comigo porque o meu bico é plano, porque o meu bico é invertido. Aí o que eu falo sempre para elas? Mãe, o tipo do mamilo, né, a formação anatômica, na grande maioria das vezes, ele não vai influenciar no sucesso do aleitamento materno. São outros fatores que estão dificultando o estabelecimento da amamentação, aonde a gente tem que, como cuidado de enfermagem, né, identificar o conhecimento prévio da mãe, orientá-la adequadamente, observar essa mamada, manter a região sempre limpa e seca e lembrar sempre, né, para as mães de não utilizar lubrificante ou medicamento. E o que causa esse trauma mamilar?
Pegue posição inadequada, muitas vezes o engurgitamento mamário, sucção ineficiente, uso de lubrificante ou medicamento tópico, higiene excessiva, que às vezes as mães querem deixar tudo bem limpinho e ficam areando muito o seio. Mas a minha mãe me falou que eu tenho que passar a bucha e fica aquele peito meio esfolado, e também uma sucção prolongada. Quais são os principais sinais e sintomas? Presença de solução de continuidade em forma de fenda, com profundidade e extensão variado. Pode ainda ocorrer sangramento e na grande maioria das vezes a gente tem uma dor localizada, tá? Então ele é muito comum e a gente tem que estar conversando com essa mãe, porque às vezes as causas, os fatores causais, eles são muito parecidos, muito entrelaçados, e que uma coisa vai levando a outra, onde essa mãe às vezes tem engurgitamento e depois ela vai ter um trauma mamilar, tá? O outro caso que ocorre muito de problema com as mamas é a mastite puerperal, tá? Que é uma infecção aguda da mama, que ocorre devido à invasão do tecido mamário, né, por um micro-organismo patogênico. A grande maioria das vezes é o Staphylococcus aureus. Ele pode ocorrer em qualquer fase, tá, da lactação, não primeiramente só nesses 15 ou primeiros 20 dias, mas com maior frequência a gente tem essa possibilidade de mastite entre a segunda e a terceira semana do puerpério. Ele é mais comum nas primíparas, né, e nas mulheres com outras infecções associadas. E qual que é a principal causa dessa mastite? A estase láctea, né, que é o decorrente do esvaziamento inadequado, e a infecção. Como que eu vou ter o acesso desse micro-organismo patogênico nesse tecido mamário? Muitas vezes é através da mão da própria mãe ou do profissional de saúde que está prestando essa assistência, através da nasofaringe do bebê, que penetra na pele através da fissura, ou através das bactérias normais da flora residual da mãe, que possivelmente às vezes está com uma imunidade baixa, né? O que eu vou ter de sinal e sintoma dessa mama, né? Ela vai estar edemaciada, vai apresentar calor, rubor, tumoração com turgência, na grande maioria das vezes calafrio, febre, mal-estar geral. Tá? O que eu vou realizar de cuidado de enfermagem enquanto enfermeira? Eu vou realizar um histórico de enfermagem para identificar o fator de risco. Não adianta só identificar que tem a mastite, eu preciso saber o que está causando, né? E para isso eu tenho que ter um histórico de enfermagem, conversar detalhadamente com a mãe, orientar muito a mãe quanto à higiene rigorosa das mãos, observar e orientar a técnica correta de amamentação e, dependendo do caso, administrar anti-inflamatório e antibiótico conforme a prescrição médica. Então, depende do caso, né? Depende da situação e de como essa mãe e essa mama se apresenta. Então, eu falei um pouco sobre as intercorrências maternas e neonatais que vão influenciar, vão interferir nesse aleitamento materno. Mas quais são os outros fatores que possam interferir, então, no estabelecimento desse processo de aleitamento materno de forma mais natural e humanizada possível? O tipo de parto, as condições socioeconômicas da mãe, o cansaço, o que aconteceu que está essa mãe muito cansada, parto normal, parto cesárea, as condições socioeconômicas muito difíceis, quais são os contextos, quantos filhos ela tem, quais são as crenças que ela tem, porque muitas vezes o que a gente tem? Opinião de familiares da sociedade. O teu leite é muito fraco, a produção é ineficiente, o teu peito vai cair. Então, eu tenho diferentes fatores, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem acesso a um grande número de informações e nem sempre a gente consegue ter aquela informação mais adequada. É difícil muitas vezes filtrar essa informação que é adequada, tá? Eu recentemente participei de uma pesquisa muito interessante de 2 alunas, onde elas buscaram os principais fatores, né, que levaram a mulher a fazer uma cesárea, e o que elas destacaram muito era a opinião de familiares, das pessoas próximas. Então, é muito importante, muitas vezes, que a gente converse com a mãe, mas também com o pai, com a avó, para eu estar podendo orientar o maior número de pessoas possível e levar, assim, a informação correta, para estar prevenindo o desmame dessa criança, tá? Pois, desde a década de 70, é que a gente tem uma epidemia do desmame, tá? É claro que nós temos outros fatores que interferiram aí. Um processo de urbanização muito grande, a inserção da mulher no mercado de trabalho e uma grande propaganda e marketing, né, de leites industrializados que dizem que são semelhantes ao leite humano. Tudo bem, eu não estou aqui para
julgar o leite industrializado. Eu sei que em muitos casos ele é o que a gente pode ofertar para o bebê, porque depende de diferentes contextos, e o bebê cresce sim saudável. Mas se eu posso oferecer o leite materno, por que não fazê-lo? Né? Então, o que a gente tem de fatores que vão favorecer o desmame precoce, né? Uma possível influência dos profissionais de saúde, pois muitas vezes vai faltar uma capacitação no manejo adequado desse aleitamento materno, e muitas vezes há a recomendação para a introdução de alimentos antes dos 6 meses, que é quando a gente teria que ter o aleitamento materno inclusivo. Mãe, dá uma aguinha, dá um chá, dá outros alimentos, esse leite é fraco, tu não tem muito leite, então isso vai favorecer o desmame precoce. Qual que é um outro fator que a gente também tem muito e que a gente não tem tanta governabilidade enquanto profissional de saúde para atuar nesse setor? O retorno da mãe ao trabalho ou ao estudo. O que acontece? Muitas vezes a mãe precisa retornar ao trabalho aos 4 meses, porque a empresa acabou a licença maternidade, ela precisa voltar para a empresa. A empresa até tem, estou considerando que a empresa tem um local, né, uma sala de apoio ao aleitamento materno, mas essa mãe não tem com quem levar o bebê e deixar esse bebê não vai ficar com elas 8 horas por dia. Então é muito difícil que alguém leve esse bebê para ela poder estar amamentando exclusivamente. Ou ela não tem nenhuma sala para amamentar. Então, dependendo do contexto, da instituição, da rotina dessa mulher, é muito difícil estabelecer, né, e continuar com essa amamentação exclusiva até os 6 meses, né? Como que eu posso evitar isso? O que eu posso fazer? O que eu tenho governabilidade para trabalhar? Eu tenho alguns fatores que são controláveis, que eu tenho um poder de ação. O que eu tenho na maioria das vezes? Uma equipe de saúde, né, trabalhando comigo. Então eu posso minimizar esses fatores, evitar esses fatores que vão interferir no aleitamento materno, e eu vou capacitar essa minha equipe, eu vou trazer atividade de educação e saúde, principalmente observando políticas públicas, as campanhas e as ações de incentivo ao aleitamento materno. A gente tem diferentes ações que são muito interessantes e que eu vou sim poder trabalhar com a minha equipe, seja na unidade básica de saúde, seja no ambiente hospitalar. Uma que eu gosto muito, é claro, é a que a gente está desenvolvendo no momento, é a campanha do Agosto Dourado, que eu acho ela muito interessante, porque é claro que enquanto profissional da saúde a gente estuda isso na graduação, muitas vezes, dependendo do local, você trabalha com isso. Tá? Mas tem muitas pessoas que não são conscientizadas, e eu falo isso porque eu tenho na minha família, nem sempre tem aquele poder de, aquele acesso à informação, e se tem acesso à informação, acha que não tem problema. Então, essas campanhas dão um destaque para a pessoa, né? Ela vê na televisão, vê um evento que está acontecendo e, às vezes acaba ganhando a informação. Então, eu acho muito interessante a campanha do Agosto Dourado, que é um mês totalmente dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, né? Onde esse tema ganha maior destaque e a gente consegue contemplar o maior número de população com essas informações. Eu trouxe essa foto, que foi um evento do ano passado, né? Que foi a Hora do Mamaço, realizada em Florianópolis, que eu também achei muito interessante, que é uma conscientização sobre a liberdade, sobre a amamentação, como esse ato ele é livre, né? As pessoas não têm que ter, a mãe não tem que ter a vergonha de amamentar em público, e conscientizando as pessoas e mostrando que esse é um ato natural e que envolve, sim, a sociedade, precisa aceitar isso e se conscientizar de como isso é importante. A Semana Mundial de Aleitamento Materno, que ocorreu ano passado, que eu achei o tema muito interessante, que é esse envolvimento de todos os familiares próximos a esse bebê, não apenas só a mãe, ressaltando que é importante que esse bebê receba o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, de forma complementar até os 2 anos de idade. É importante destacar, né, que esse ambiente precisa ser propício e permitir as mães amamentarem de forma otimizada, eficiente, né? E uma que a gente utiliza muito, né, que a gente, por exemplo, no hospital infantil sempre destacava para os profissionais, tanto os recém-chegados como aqueles que já estão há um tempo trabalhando, que às vezes se esquecem, é a iniciativa Hospital Amigo da Criança, né, que através da adoção de 10 passos para o seu aleitamento materno, né? Ela visa promover e proteger as ações, né? Promover, proteger e apoiar as ações de aleitamento materno, tanto nas maternidades quanto nos hospitais gerais, com leitos obstétricos, né? O que ela quer?
prevenir os índices, né, de desmame precoce. Então, o que eu faço? Se eu observar esses 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, eles são excelentes. O que eu costumava fazer? Quando chegava um profissional novo, que eu precisava capacitar, eu mostrava para ele. Às vezes eu precisava mostrar para que eles trabalhavam há muito tempo ali. Porque eu preciso organizar muitas vezes a minha unidade. Às vezes ela não tem uma norma escrita, né? E eu preciso conscientizar muitas vezes esses profissionais e os outros membros da equipe como é importante ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser rotineiramente transmitida a toda a equipe. Tá? É importante, lembrando, como eu já falei, que todos os profissionais falem a mesma língua. Eu preciso treinar esses profissionais, capacitando-os para implementar essa norma. Eu não posso ter só os técnicos da manhã que sabem orientar o aleitamento materno. Da tarde tem que saber, o da noite, do final de semana, porque esse bebê teoricamente vai mamar o tempo inteiro. A gente estimula, né, o aleitamento materno sobre livre demanda. Então, todo mundo tem que estar capacitado para trabalhar com isso. Eu tenho que informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do aleitamento materno. Toda gestante que chegou ali, não interessa, ela vai ficar um dia só. Eu tenho que falar sobre as vantagens e orientá-la quanto às ações, né, que vão promover a pega correta, né, desse leite materno. Tem que ajudar a mãe a iniciar o aleitamento materno na primeira hora após o nascimento, mostrar à mãe como amamentar e como manter a lactação, mesmo se ela ficar um tempo separada do seu bebê. O que às vezes acontecia? O bebê estava ali comigo no berçário, ele precisava fazer uma cirurgia e voltar depois, ficar na UTI, né, o Natal, e depois voltar por 2 ou 3 dias. Eu deixo aquela mãe ali, no berçário comigo, aguardando o seu bebê voltando, e eu vou sim estimular o aleitamento materno, porque esse bebê vai voltar e é importante que ela não interrompa esse processo de amamentação. Não dar ao RN outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser, claro, que seja indicado pelo médico, que a gente tem que sempre lembrar que tem diferentes contextos e situações, né, que envolve tanto clinicamente o bebê como a mãe. Praticar alojamento conjunto, permitindo que essa mãe e bebê fiquem juntos 24 horas por dia. Encorajar o aleitamento materno sobre livre demanda. Não dar bicos artificiais ou chupetas que vão ameaçar, né, essa pega do bebê no seio, que vão confundi-lo, né, como estabelecer essa sucção no seio materno. E, claro, encorajar o estabelecimento dessa mãe a procurar os grupos de apoio ao aleitamento materno, que devem ser orientadas quando esse bebê receber alta. Eu não tenho só que orientar essa mãe enquanto ela está ali comigo na maternidade e desejar uma boa sorte após a alta. Não, eu posso encorajá-la a procurar os grupos de apoio, porque vão surgir dúvidas após a alta. É um sentimento muito duplo que elas têm, porque enquanto o bebê está hospitalizado, eles têm muito medo. Será que meu bebê vai ficar bem? Só que, por um outro lado, eles têm um profissional ali o tempo todo com eles, tirando dúvidas, auxiliando. Então, depois de um certo tempo de internação, e muitas vezes a gente tinha mães que ficavam 28 dias, o bebê nasceu e foi para o berçário com a gente, e ganhou a alta do berçário, foi para outra unidade, ou foi para casa, depois de 28, 20 dias, elas diziam, como é que eu vou fazer? Porque em casa vocês não vão estar lá comigo. Então, é por isso que é importante a procurar esses grupos de apoio para tirar essas dúvidas e apoiar, então, essa amamentação. Para fazer o fechamento, então, eu gosto de destacar quais são as principais ações que eu acredito que possam apoiar essa amamentação e vão auxiliar esse processo. Estimular a participação das famílias no apoio à amamentação e durante a assistência ao pré-natal, parto e pós-parto. Realizar o acompanhamento das crianças e da mãe após a alta da maternidade. Então, muitas vezes, quando eu via que essa mãe não estava segura, que esse bebê não estava sugando direito, eu passei todas as orientações, que possivelmente poderia ter algum problema, eu ligava para a unidade básica de saúde, falava com a enfermeira, falava, olha só, tem uma mãe indo para casa, tem como você acompanhá-la tal dia, e falava também com a mãe. Mãe, eu queria que você procurasse a unidade básica de saúde, eu já falei com a enfermeira tal. É importante que você tenha acompanhamento após a saída da maternidade para que essa amamentação não se perca. O bebê não vai pegando direito, a mama vai ficando dolorida, é uma bola de neve e essa amamentação acaba resultando num desmame precoce, tá? Estimular as visitas domiciliares por pessoal treinado, avaliar o jeito de amamentar em todos os contatos com a mãe e o bebê. Então, muitas vezes eu estava na atenção básica, fazendo uma consulta com a mãe no pós-parto, e ali eu já aproveitava para ver a amamentação, mesmo que ela falasse, não, tá tudo bem, mãe,
pode amamentar, o bebê tá chorando, ele vai ficar mais calminho, e eu já orientava ela. E muitas vezes era o contrário, eu estava avaliando o bebê, ela já aproveitava para dar de mamar e eu já tirava as minhas dúvidas. Então, são temas muito próximos que a gente muitas vezes vai estar falando da amamentação em diferentes situações. Então, eu não posso perder essa oportunidade de avaliar esse aleitamento materno, tá? Monitorar o crescimento e desenvolvimento da criança. Aconteceu muito comigo isso, tá? De estar avaliando um bebê, um lactente, e a mãe está dizendo, ele só mama no seio, ele tem 8 meses, mas ele... Estou começando a complementação, eu digo, mãe, mas você deveria ter começado com 6 meses, e o bebê só está perdendo peso. Mas eu quero continuar a amamentação. Aí eu peço para ela amamentar comigo. Aí eu digo, mãe, olha, tá faltando isso, faz isso, apega, dá esse alimento também. Então, se eu vejo que esse bebê tá perdendo peso, tá acontecendo alguma coisa, vamos observar essa mamada para ver o que a gente pode estar orientando e ajudar essa mãe. Estimular e favorecer a participação do pai e dos avós, desde a consulta de pré-natal até o parto e pós-parto. Então, relembrando, é muito importante ter o apoio dos familiares e passar essa informação para eles, porque a nossa verdade não é única. Às vezes a mãe vem comigo no consultório, está conversando comigo, eu passo todas as informações, mas ela vai para casa, ela vai escutar a mãe, a tia, o pai, e cada um tem uma opinião, ela fica dividida, é comum. Então, se eu trazê-los para perto de mim, eu consigo então passar maiores informações e assim chegar no consenso do que é certo e errado e o que vai favorecer essa mãe e esse bebê. E claro, orientar sempre a mãe a procurar o serviço de saúde em caso de dúvida sobre a amamentação. Isso a gente fazia muito. O bebê recebia alta, eu dizia, mãe, qualquer dúvida, por favor, liga pra gente, vem aqui no hospital que a gente te orienta. Não fica em casa com dúvida, com dificuldade, pois isso vai resultar num desmame precoce. Essas foram algumas referências que eu utilizei. E eu gostaria de dar muito obrigada, foi muito interessante compartilhar um pouco da minha experiência no Hospital Infantil. Fui muito feliz enquanto enfermeira trabalhando lá, gosto muito desse tema e me coloco à disposição, caso alguém tenha uma dúvida, compartilhar algum conhecimento, alguma informação, e por isso eu deixo o meu e-mail. E muito obrigada a todos vocês. Um beijo.